Olha, o irmão Luís é um cidadão como outro qualquer, que nasceu na segunda metade do século XX. Nasceu na segunda metade do século XX numa terra que se chama Moreiras Grandes, no concelho de Torres Novas, distrito e diocese de Santarém, que na altura era diocese de Lisboa. Acho que é uma pessoa como normal, que fez o seu percurso de vida, que estudou, que fez a escola primária e que na altura, em 1969, houve um convite para vir para o Telhal, quando havia a escola apostólica e que se poderia estudar. Na altura ainda não estava muito implementados também os estudos fora de tudo o que fosse as casas religiosas, não é? E como havia mais rapazes da minha zona, inclusive um irmão meu que esteve também, mas foi pouco tempo, no Telhal, e ainda estive lá um ano com ele depois acabou por ir embora. E eu continuei, fiz o percurso e fui-me integrando, fui vendo o andamento das coisas, fui-me deixando cativar e até que chego ao ponto de ter de tomar uma decisão na vida e cheguei à conclusão que aquele ali era o meu caminho e continuei, portanto fiz o percurso normal até aos dias de hoje. A lembrança que eu tenho da minha terra é mais do que quando lá ia, não é? Porque eu vivi na minha terra só até aos 11 anos. Aos 11 anos saí e ia lá nas férias, praticamente. Mas, evidentemente, lembro-me de tudo o que era naquela altura, embora miúdo. Lembro-me de ir para a escola, lembro-me do dia em que fui para a escola, lembro-me dos professores, lembro-me das catequistas, lembro-me dos parcos que estiveram lá, lembro-me da envolvência da minha família, mais da minha mãe, porque a lembrança do meu pai já não foi tanta, porque o meu pai era imigrante em França e só vinha cá de vez em quando, portanto. E lembro-me dos meus irmãos e das atividades, porque eram pessoas que os meus pais tinham lavoura, portanto dedicavam-se à agricultura e à agropecuária e isso tudo, portanto tudo isso são as recordações que eu tenho de infância e quando lá ia nas férias também colaborava dentro das possibilidades que era possível, não é? O primeiro contacto que eu tive, sem saber o que era, com a Ordem de São João de Deus, foi um contacto engraçado e esse facto recordo perfeitamente. Eu recordo-me que a minha mãe tinha-me mandado à loja na altura, que era a mercearia, comprar qualquer coisa. Não sei o que é que foi comprar, podia ter sido 1 quilo de arroz ou 1 quilo de sal, ou fosse lá o que fosse. E quando ia chegar à igreja de Moreiras Grandes, portanto o local onde eu morava, até ia com uma vizinha, íamos os dois. E parou um carro, e dentro desse carro ia um senhor, lembro-me perfeitamente, o carro, que era um Volkswagen, e um senhor que agarrou em 2 estampas, uma do Paulo VI e outra de São João de Deus, e que apenas perguntou se nós gostávamos da igreja e gostávamos dos santos e essa coisa toda. E nós dissemos que sim, deu-nos a estampa e acabou. Cheguei a casa naquela altura, os miúdos todos, tudo que seja santinhos, como se chamava na altura, ficávamos satisfeitos. E disse à minha mãe, e ela, mas quem é que deu isso? Eu disse, olha, foi um padre, mas era um padre diferente dos outros, porque ele ia vestido de preto, mas tinha assim uma coisa ao pescoço. O meu percurso, não me senti assim nenhum miraculado que me levasse a tomar uma decisão, vou entrar na ordem porque tive esta visão, que senti isto e senti aquilo. Não senti nada de especial. A opção que houve quando terminei a escola primária foi ir estudar para o Telhal. O objetivo foi ir estudar.
Depois, o continuar foi uma coisa que se foi entranhando, na medida que via, portanto, lembro-me perfeitamente, portanto, eu entrei com quase a fazer 12 anos, de ver no telhado aqueles grupos de irmãos que me chamavam muito a atenção, porque na altura eram muitos e havia muita gente nova e essa coisa toda, portanto, que iam para as unidades distribuir a refeição aos doentes. E eu tive a sorte de ser dos primeiros também, dos aspirantes na altura, como se chamava, com 14 anos começar a ir para as unidades. E fui logo para as unidades das piores, que era de Santo Agostinho, doentes mais dependentes, essa coisa toda. E aquilo, ao fim e ao cabo, aquilo começa a mexer com as pessoas. Foi ali o despertar, foi a ver a prática que era exercida. Não foi nada assim especial, eu recebi uma visão, sentia e estava miraculado, nada. As coisas surgem com naturalidade e vai mais por aquilo que vês, não tanto daquilo que ouves. Portanto, porque falar, há muita gente que diz muitas palavras bonitas, mas não convencem ninguém. É como dizia, uma vez ouvi dizer a um professor, a um jesuíta, que dizia: aos irmãos de São João de Deus não se pede que preguem o Evangelho, vê-se como eles vivem o Evangelho. Portanto, e foi este o ver, que estava com fome e deste-me de comer, estava nu e vestiste-me, foi isto que me fez, a certa altura, tomar a decisão, quando chegou a idade dos 18 anos, tomar a decisão de pedir para entrar na ordem, e o que veio a acontecer, fazendo depois o percurso normal, mas nada de especial. Foi o facto de ter alguém que encarnava e manifestava esse gesto de Jesus. Com 16 anos, estava nas unidades de Beato, São Lucas, Santo Agostinho e São Rafael, onde tinha de mudar durante a noite doentes incontinentes e que faziam tudo na cama, 150, 160 doentes. Naquela altura, eu sozinho fazia isso. Fiz isso durante um mês. Começava às 10 da noite a fazer as mudas que iam até às 2h30 da manhã, começava às 3 até às 8. Portanto, essa foi uma experiência, se calhar foi a mais marcante delas todas. Foi estar ali com aqueles que ninguém quer e que ninguém entende e que ninguém compreende, mas eles, quando nos viam, pelo menos eles olhavam para a gente e riam-se. E o rir era a forma de agradecer. Não era preciso mais nada, não era preciso palavras. As pessoas sentem quem é que se dedica a eles e sentem quem os repele. Quando eu professei solene, escrevi uma frase na estampa que na altura se distribuía. A frase que foi minha e surgiu-me ao longo do retiro que fiz de preparação para a profissão solene, e que a frase é: obrigado, Senhor, pela liberdade que me daste de seguir radicalmente. Foi Ele que me deu a liberdade de o seguir. Felizmente não fui pressionado a nada. Evidentemente que ao longo do percurso, como acontece na vida religiosa, como acontecem nas outras vidas, há sempre interrogações. E a gente pergunta sempre: mas é isto que eu quero? Foi para isto que eu vim? Em todas as situações da vida, julgo eu, tanto nos casados, como nos solteiros, como nos religiosos, como nos sacerdotes, em todas, até nos bispos, se calhar, e até o Papa, também se perguntam porque é que eu vim, né? Mas estamos aqui é para servir os outros, e isso é que nos deve guiar e fortalecer para seguir em frente. A hospitalidade é a disponibilidade que cada um tem para acolher o outro. E a hospitalidade não é uma coisa específica de uma pessoa,
A hospitalidade, como eu vejo, a hospitalidade é de todas as pessoas. A missão de toda a gente que percorre o planeta deve ser hospitaleira, de acolhimento, de acompanhamento e de aceitação. Evidentemente, eu tive em Montemor 26 anos, foi muita história. Eu fui para lá, terminei o curso de enfermagem em dezembro, 16 de dezembro de 83, e fui para Montemor, porque não quis ir para outro hospital onde me convidaram, fui para Montemor em fevereiro de 84. E na altura fui para a secção, o hospital era dividido em secção feminina e secção masculina. Eu fui para a secção masculina, que além de estar na secção, ia para o bloco operatório, era eu que ajudava nas cirurgias, e acolhia os doentes, recebia os doentes, preparava-os para o bloco, ia com eles para o bloco. Quando acordavam da cirurgia era eu que estava com eles, e isso permitiu criar uma ligação fantástica. Foi das experiências mais gratificantes que se pode ter, é que vês que está enfermo, curaste-me e reabilitaste-me e reinseriste-me. A vida religiosa é a naturalidade. Se querem vir, venham com a naturalidade. A nossa missão é esta: estar ao serviço do próximo e colaborar com todos. Antigamente tínhamos os irmãos que eram a imagem que a gente via, esses grupos e tal, que estavam nas unidades. Hoje não vemos irmãos, mas vemos colaboradores empenhados que conseguem continuar a missão iniciada pelos irmãos, e as obras estão bem entregues. Portanto, são necessários irmãos, sim, mas irmãos que venham dispostos a colaborar com e não a usurpar o. Porque às vezes há essa tendência, vamos, e depois somos isto, somos aquilo. Não venham com aquilo que somos, vamos ser, não. És aquilo que és. Deixa de estar na posição em que estás e não tenham aspirações, porque, como se costuma dizer, quanto mais alto sobem, maior é a queda. Portanto, nós somos o que somos e mais nada. Isso, os votos é uma coisa, é uma opção pessoal, que podem ser difíceis ou podem ser fáceis, mas no entanto devem ser suaves. Eu penso que têm sido suaves até agora, mas se calhar aquele da obediência, quando não vimos e não sentimos que é assim que é uma imposição. Portanto, a obediência, eu penso que não pode ser imposta. Tem de haver uma negociação para a obediência. E quem manda tem de saber o que é que manda, e quem obedece tem de saber porque é que obedece. A mais fácil para mim tem sido a hospitalidade. Uma hospitalidade não é. Vem das entranhas. Ou é ou não é. Não vale a pena estar. Que manifesta-se. O ser hospitaleiro tem de transparecer e não parecer. Eu costumo dizer que tenho o hábito de andar sem hábito. Mas, evidentemente, o hábito, como qualquer instituição, seja lá qual que for, manifesta-se também por esses ambientes externos, pela envolvência externa. Os militares têm a sua farda militar, os bispos e os padres e os religiosos, alguns têm o hábito. Se bem que, como o hábito é que faz o monge, mas às vezes molda o monge e não o faz. Está ali um molde de monge, quer dizer, tem de ser moldado é por dentro e tem de ter a visibilidade externa, mas se a interna também coincidir uma com a outra.
Mas em casos pontuais também visto o hábito, embora tenho por hábito de andar sempre com o hábito. Portanto, não sou irmão só porque estou com o hábito, mas quero ser irmão sem hábito. Para chegar a todo lado, não é preciso parecer, ei, vem ali um frade, não podemos dizer isto, mas não sei o quê. Não, se não podes dizer quando está lá um frade, também não podes dizer antes. A santa liberdade dos filhos de Deus, digam aquilo que tenham de dizer e que devem dizer, não é porque estar ali um irmão ou que estar isto. E as pessoas comigo estão à vontade nesse sentido e por isso, às vezes, tanta abertura e tanta envolvência, porque as pessoas, é preciso, estejam à vontade, não fiquem presos à figura de, mas estejam com a pessoa que está. O futuro da Ordem é preparar os colaboradores que têm estado com a Ordem, porque a Ordem vai ser mais dos colaboradores do que dos irmãos. É preciso os irmãos estarem despertos para isso. Ainda há muitos que ainda vivem agarrados, não se agarrem a nada. Fica cá tudo. Não vale a pena estarem-se a agarrar. É preciso transmitirem, fazerem a passagem do testemunho que dão. A vossa vida deve ser de tal maneira estimulante e motivante para aqueles que colaboram connosco, que os leva a acreditar também que isto vale a pena. Vale a pena e são eles, as obras ficam cá. Os irmãos não são eternos. Como os colaboradores também não são eternos. Eles estão, mas hão de vir outros. E nós vemos que há gerações e gerações, agora na Madeira onde estou, uma coisa interessante é que são pais e filhos e netos e a gente, o meu avô trabalhou cá, o meu pai trabalhou cá, o meu primo trabalhou cá, o meu irmão trabalhou cá. São gerações, isto é uma coisa que se transmite. E temos de estar despertos e os irmãos têm de estar despertos para isso. Mais do que estar agarrado é estar desprendido e dizer vocês têm condições, vocês têm capacidade, nós confiamos em vós. Mas nada, nós, os irmãos, têm de ter a noção que já fomos, ou já foram muitos, agora são poucos, mas não interessa a quantidade, interessa a qualidade, que sejam capazes de dar esse testemunho e de apostar nos leigos. Eu, mais que lhe dizer a ele, era perguntar-lhe o que é que ele acha dos seguidores dele, de quem seguiu a obra, porque se o encontrasse hoje e se ele viesse cá, São João de Deus tinha motivo de orgulho para os descendentes que deixou, porque a obra, ele fisicamente partiu, mas a obra continuou e encontra-se hoje espalhada por todos os cantos do mundo, em muitas instituições hospitalares, em muitos albergues, em muitas leprosarias, em todo o tipo de assistência que se possa imaginar. E, portanto, ele tinha motivos mais que suficientes e de certeza que estaria muito satisfeito com o prolongamento da obra. O mundo hoje está numa evolução que às vezes pode ser involução, mas é uma evolução muito rápida. E o que hoje é branco, amanhã é preto. O que a gente vê hoje que está tudo muito claro e depois amanhã já não se vê tão claro. E o grande problema que há hoje é o compromisso. As pessoas não se querem fixar mas querem estar libertos para. E então o comprometer-se hoje é muito complicado. E por isso, se calhar, e o medo de arriscar e de vou por aqui ou vou por acolá, faz que as pessoas muitas vezes desanimem e não sejam capazes de dizer sim. E às vezes é necessário dizer sim, mas também é necessário dizer não. Bom, a nível de saúde mental também os fármacos vieram trazer um grande avanço no tratamento dessas doenças, não é?
E sobre isso aí estamos muito melhor. Se bem que eu já não sou assim do tempo que essas coisas que eram complicadas, não sou desses tempos dos choques térmicos e dos mosquitos e das insulinas e essa coisa toda, os mosquitos que iam buscar Alcácer do Sal para picarem os doentes e para depois eles ficarem calmos porque provocava febre. Portanto, eu não sou desses tempos, isso faz parte da história, que eu ouvi falar nisso, mas não sou desses tempos. Da eletroconvulsoterapia, isso sim. Esses terminaram um bocado, se bem que agora as tendências são para reativar na mesma, que têm os efeitos mais rápidos e não são tão gravosos para a pessoa como alguns medicamentos que estão em voga, e o efeito é muito mais rápido, com 6 sessões às vezes consegue-se bons resultados e andamos aí com neuroléticos que nunca mais melhoram e por vezes têm situações dramáticas com suicídios e essa coisa toda, principalmente nas depressões. Portanto, nesse campo as coisas evoluíram muito. A minha passagem pela saúde mental, portanto, estive em São Miguel quando fiz o curso, era uma casa de saúde de psiquiatria, e nessa altura, mesmo como aluno de enfermagem, era eu já o responsável pelos internamentos durante a noite. Os internamentos que a casa estava aberta às 24 horas, e depois aquilo nós vamos conhecendo os doentes, e vêm, têm alta e voltam, e a coisa interessante era ver quando vinham algum para internamento, que vinham com 5 e 6 polícias de volta dele, e eu chegava à porta, nem abria a portão e mas não sei o quê, tirem-me lá que ele vem comigo. E eles ficavam assim, mas vai consigo, vai. E eles entravam sozinhos comigo e os 6 polícias ficavam a olhar, não. É que isto não precisa, eles não precisam de pancada, nem precisam de agressividade, precisam de compreensão. Mas não. Se eles estão delirantes e estão a contrariar o delírio, não vale a pena. E não conseguem nada. E assim, nunca tive problema nenhum. E as coisas sempre correram bem. São pessoas que precisam essencialmente de atenção. O meu forte, principalmente, é onde há tristeza, espalhar alguma alegria. E da tristeza que há, fazer que ela mude a fisionomia e as pessoas consigam rir-se, pelo menos. Porque se as pessoas conseguirem rir, já é uma grande coisa. E nós vamos nos apercebendo disso ao longo da vida. Não vou falar de casos concretos, mas recentemente tive um caso de uma pessoa que estava muito triste, muito abalada, porque ia mudar de serviço, por exemplo. E eu disse, olha, mais do que tu mudaste de serviço, mudei eu. E mudei dentro da mesma casa e mudei nas outras casas. Tu vais mudar de serviço aqui numa casa. Vais deixar de estar num serviço para estar noutro. Não vais estar longe de ninguém. Vão estar todos juntos na mesma. Simplesmente o espaço físico onde vais estar é outro. E também te posso dizer uma coisa. De todas as vezes que eu mudei, nunca mudei para pior. O legado que eu queria deixar para quem fica, e que seja daqui a muitos anos, para ficar cá mais tempo, para poder transmitir, senão não vale a pena, não é? É que nos sítios onde eu estive e onde eu estou e para onde eu hei de estar, que as pessoas se sintam bem na minha companhia. E estejam sempre, mas não sei o quê, que era um indivíduo que era alegre. Podia ter as coisas, como todos temos, mas no fim ele era bem disposto. E essa boa disposição era capaz de transmitir aos outros e era capaz de, em momentos de tristeza, fazer brotar a alegria. Vejo-me a viver o meu dia a dia e que das pessoas que comigo convivem
e nos encontros onde eu estou e naqueles onde me convidam, que seja visto como sempre fui, que irmão de São João de Deus, que toda a gente fica logo a saber, não é? Quem é aquele? É o irmão Luís, de São João de Deus, que fica toda a gente a saber e que me vejam como uma pessoa bem disposta, capaz de integrar e não de separar.